Nós, quando observamos uma árvore, aplaudimos as flores, os galhos, as folhas. Mas qual é a parte mais importante de uma árvore? Na verdade, são as raízes. Só que nós não as detectamos, as desprezamos. Mas nunca se esqueça, a parte mais suja, os dias mais tristes, as vaias, as crises, os momentos em que nós achamos que não dá para continuar, representam os melhores momentos, os melhores dias da nossa história. Conhecido por milhares de pessoas através dos seus livros que foram publicados em mais de 70 países, Augusto Puri é considerado o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o planeta. Nesse documentário, ele vai contar aquilo que nunca ninguém teve acesso, que vai te ajudar a construir o melhor ano da sua história. Mamãe, papai eram duas pessoas extremamente simples academicamente. Não tiveram oportunidade, quando nos geraram, de fazer faculdades. Mamãe trabalhava no campo, depois começou a trabalhar escolhendo grãos de café. Papai trabalhava no campo, depois passou a trabalhar no comércio. Veja bem, duas pessoas que se amaram e resolveram morar numa pequena casa, e ali tiveram 6 filhos. Pense nisso. Papai, mamãe e 6 filhos, 8 pessoas, morando num quarto de 12 metros quadrados. Foi nesse ambiente que aprendi as primeiras lições de vida. A melhor casa é aquela que nós temos. O melhor espaço é aquela que nós nos reinventamos para transformá-los, não para nos asfixiar, mas para libertar o nosso imaginário. E ali naquela família, muitas coisas aconteceram e que moldaram o processo de formação da minha personalidade. Vejam bem, minha mãe, que eu considero uma das mulheres mais pacíficas, mais generosas do mundo. E uma pessoa pacífica e generosa também pode cometer erro grave na formação da personalidade dos seus filhos. Ela chegou até mim e me disse, 5 anos de idade, meu filho, o teu canário morreu. Ninguém havia morrido perto de mim até então. Eu não sabia o significado da morte, a interrupção da vida. Naquela simples frase causou um impacto emocional enorme. E muitos anos mais tarde, depois de ter me tornado psiquiatra e um pesquisador, talvez uma das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde se constrói o eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória, eu descobri um fenômeno que Freud, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Sartre não tiveram oportunidade de descobrir e estudar, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Todos nós, todo ser humano, tem o fenômeno RAM no seu metabolismo cerebral. Ele arquiva cada pensamento lúcido e cada emoção estúpida, cada pensamento perturbador e cada ideia que promove a criatividade. Agora veja bem, se você quer viver dias felizes, você tem de cuidar dos seus pensamentos e da qualidade das suas emoções. Caso contrário, o biógrafo, o fenômeno RAM, vai transformar o cérebro humano numa lata de lixo e ninguém se preocupa com isso. Por isso que há tantas pessoas adoecendo. E é por isso que naquela época eu adoeci. Eu não sabia que eu tinha um biógrafo no meu cérebro que estava arquivando uma série de janelas traumáticas. Quando a mamãe falou, meu filho,
o teu canário morreu, o fenômeno RAM registrou uma janela traumática ou killer. E aí ela reforçou, o canário morreu por sua culpa. O sentimento de culpa, ele é importante para prevenir a psicopatia. Os psicopatas machucam e ferem e não sentem as dores dos outros. É importante também para prevenir a sociopatia. São aquelas pessoas que transgridem as regras sociais, por exemplo, pegam o carro e dirigem a altíssima velocidade, colocando em risco a sua vida, a vida dos outros. Mas quando o sentimento de culpa ele é intenso, volumoso, ele gera depressão, autopunição, asfixia, portanto, a leveza, a suavidade e a criatividade. Naquela época, o meu sentimento de culpa não foi brando, foi intenso. E a mamãe reforçou essa janela killer ou traumática, completando: o canário morreu, morreu por sua culpa e morreu porque você não tratou dele. Aí eu experimentei pela primeira vez algo que mais pra frente, como pesquisador, décadas depois, eu descobri: janelas poderosas, que são verdadeiros cárceres mentais. No cérebro humano existem mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. E alguns cárceres são presídios de segurança máxima. Eu experimentei uma janela killer ou traumática duplo P. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Assim, retroalimentada, formando um núcleo traumático. A consequência é que, sem contar para os meus pais, para os meus irmãos, eu chorava no meu quarto sozinho, reproduzindo a dor daquele canário e me culpando porque não tratei dele, não cumpri minimamente as minhas responsabilidades. A partir daí me tornei uma pessoa hipersensível. Vocês têm de saber, as pessoas hipersensíveis são ótimas para a sociedade, mas são carrascos de si mesmo. Quando alguém ofende, não apenas estraga o dia, como as pessoas sensíveis, estraga a semana, estraga o ano. Uma pessoa sensível, quando alguém sofre, ela se preocupa, isso é saudável, mas uma pessoa hipersensível vive a dor dos outros. Uma pessoa sensível se preocupa com o futuro, mas uma pessoa hipersensível vive o futuro e é assombrado por ele. Portanto, já no começo da minha história de formação da personalidade, alguns segredos teceram os pilares centrais do que eu seria. Me tornei uma pessoa hipersensível. E os problemas não pararam por aí. Eu tinha e tenho uma irmã que eu era apaixonada. Ela tinha menos de 1 ano de idade. Eu era 5 a 6 anos mais velho que ela, a Cláudia. E ela perdia o fôlego. Ela começava a chorar e ficava roxinha. E eu tinha medo que a minha irmã morresse, porque vivi o drama daquele canário que morreu de fome. Aí eu saía correndo pelas ruas, gritando: a minha irmã vai morrer! A minha irmã vai morrer! Imagina um garoto com 6 ou 7 anos, desesperados, tentando salvar alguém da sua própria família. Mais uma vez, este fenômeno inconsciente, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, arquivou outras janelas traumáticas duplo P. Assim, a minha infância, que deveria ser um oásis, que deveria me levar a correr atrás das borboletas, já me fazia ser uma pessoa muito preocupada com as dores, com as perdas e com as frustrações. Não envelheça a sua emoção. Quem reclama demais da família que tem, do espaço que tem, do trabalho que tem, não consegue se reinventar e dar respostas inteligentes para solucionar os seus conflitos e se superar. A tua família, por mais defeitos que tenha, é a sua família, é a melhor família do mundo. Os seus pais, por mais que eles brigaram a vida toda, são os melhores pais do mundo, pelo menos para você. E o seu trabalho é o melhor trabalho do mundo, porque se você não abrir o leque da sua mente, se você não abrir as janelas da memória para dar respostas inteligentes, você vai ser encarcerado a vida toda pelos fantasmas que te assombram. Portanto, por favor, reclame menos, porque quem reclama muito é carrasco do seu cérebro e envelhece precocemente no território da emoção.
Eu cresci numa cidade pequena, uma cidade que não tinha livraria, uma cidade que tinha uma pequena biblioteca e nós não éramos incentivados a frequentá-la. E eu não era um jovem fácil, não era um garoto que se podia dizer, este é um aluno clássico, disciplinado, aplaudido. Não, eu era a antítese daquilo que se poderia chamar de um aluno disciplinado, aplicado e que teria sucesso na vida. Para vocês terem uma ideia, quando eu fazia o ensino médio, os meus amigos, eles diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito. Veja bem, durante todo o ensino médio. E a minha mente era especialista em estar em outro planeta e não diante do professor e diante do quadro de lousa. Eu era distraído, desconcentrado. Sem saber, eu estava libertando um pensamento muito importante para a criatividade, chamado pensamento imaginário ou antidialético. Mais tarde, quando me tornei um pensador dessa última fronteira da ciência, eu descobri algo que até hoje as faculdades de psicologia e de psicopedagogia ainda, na sua grande maioria, não entenderam e não incorporaram. Há dois tipos de pensamentos conscientes. Um que copia os símbolos da língua. Veja bem, estou falando em português, outros falam em mandarim, outros em inglês. Nós copiamos os símbolos da língua para expressar ideias, para debater, escrever. Esse pensamento que a escola usa à exaustão é o mais pobre deles. Ele asfixia a criatividade, a ousadia, a capacidade de empreender. E a educação mundial não sabe disso. Nem mesmo Harvard, Cambridge, Oxford. Porque não estudaram essa fronteira da ciência. Mas eu estudei e entendi que eu libertava não o pensamento dialético, lógico, linear, mas o pensamento antidialético, o pensamento imaginário. Toda vez que você sofre pelo futuro, o sofrimento pelo futuro é um pensamento complexo. É muito mais do que um código linguístico. Você tem que desenhar as possibilidades que não existiram, circunstâncias e ambientes. E a matéria-prima básica é o pensamento antidialético ou o pensamento imaginário. Todas as vezes que você rumina o passado, perdas, mágoas e frustrações, você não usou o mais pobre dos pensamentos, mas o mais rico dele, ainda que você transformou a sua mente no inferno, num canteiro de estresse, ruminando essas perdas, mágoas e frustrações. Todas as vezes que nós desenvolvemos preocupações, todas as vezes que nós desenvolvemos sentimento de culpa, baixa autoestima, tenha certeza, estamos usando o mais complexo de todos os pensamentos, o antidialético, e as pessoas não sabem disso. Ninguém consegue interromper a construção de pensamentos. Nem com yoga, mindfulness, técnicas de relaxamento, no máximo você pode desacelerar. Se você não usar o pensamento imaginário ou antidialético para desenvolver criatividade, sonhos, para resgatar o seu ânimo, sua coragem, para você ter o melhor ano da sua história, você vai usar o pensamento antidialético para ter o pior ano da sua história. Reitero, para sofrer por antecipação, para se culpar, para cobrar demais de si, para achar que não vale a pena viver, para achar que você não consegue conquistar pessoas e não se reinventar nas dificuldades. Portanto, cuidado. A construção de pensamentos não pode ser interrompida. Ou a usamos de maneira inteligente, criativa, produtiva, ou ela vai transformar a nossa mente num cárcere, ou com múltiplos cárceres, ou vai nos transformar numa casa assombrada. Nos bastidores da nossa mente, entre aspas, metaforicamente, há mais vampiros que sugam nossa alegria, o nosso prazer, do que nós imaginamos. E as pessoas no mundo todo não sabem disso. Há uma epidemia, por exemplo, de suicídios no mundo todo. Aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. Isso é um problema gravíssimo. Uma em cada duas pessoas, cedo ou tarde, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Metade da plateia que está me ouvindo, um número espantoso, perplexo. Talvez nem 1% das pessoas vai se tratar, seja porque não tiveram habilidade para mapear os seus fantasmas mentais, não tiveram
recurso para procurar um bom profissional de psiquiatria e psicologia, ou seja, porque elas têm medo de reconhecer as suas falhas e os seus conflitos. Portanto, o melhor ano da sua história é o ano em que você usa ferramentas para ser autor dessa própria história.